Olá, meu nome Clodoaldo Lacerda. Para os que me conhecem, para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. Como você faz a sua opção por investimento com recursos externos? Para capital de giro ou para financiamento? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se hoje, inscreva-se agora, compartilhe o nosso vídeo. É importante para potencializar esse canal nosso de educação financeira. Outro dia eu fui procurado por alguns amigos que estão pensando em fazer um aumento da estrutura do empreendimento deles. E eles me perguntaram: Clodoaldo, é melhor eu fazer isso com recursos próprios ou com recursos de terceiros? Qual que é a sua visão sobre isso? Pois muito bem, quando dou aula de finanças para os meus alunos do curso de administração, eu sempre pontuo com eles que o ideal é que quando você precisa de recursos de curto prazo, para financiar capital de giro, para fazer cobertura de caixa ou coisas desse tipo, eu particularmente não recomendo que se recorra a bancos, que recorra a terceiros. Mas por que, Clodoaldo? Porque normalmente os recursos de curto prazo, justamente em função da volatilidade deles, eles são mais caros. As taxas de juros no mercado para recursos que você toma para cobertura de caixa de curto prazo, geralmente são muito caras. E por que eu digo isso? Atualmente, a nossa taxa Selic de juros, que é a base de referência tanto para investimento como para aplicações financeiras ou captação, ela está em 15% ao ano. Teoricamente, qualquer tipo de investimento cuja taxa de juros seja superior a isso é um bom investimento. Em compensação, qualquer recurso que você tenha a tomar com terceiros e cuja taxa que você vai pagar seja superior a essa, é uma taxa muito extorsiva, muito pesada. Essa que é a grande verdade. E, infelizmente, devido ao modelo de precificação no Brasil, normalmente os juros praticados pelos bancos e todos os tipos de banco cooperativas, bancos comerciais, bancos privados ou públicos e até as fintechs, eles tendem a cobrar taxas de juros maior do que essa. Essa taxa de 15%, que é estabelecida pelo Copom, a taxa Selic, ela costuma ser a taxa piso, ou seja, a taxa inicial, e o céu é o limite. Por outro lado, usando essa mesma referência, quando você vai fazer algum tipo de investimento, você quer modernizar o seu parque tecnológico, quer aumentar a sua estrutura física, o seu galpão, quer construir um galpão novo, quer adquirir máquinas para aumentar a sua produção, isso nós estamos falando de investimento cujos recursos, normalmente podem ser financiados por você mesmo, pelo seu caixa ou por bancos, por instituições financeiras. Aí é que está a questão. A tendência é que quando você pega um recurso para investimento e faça um financiamento, as taxas de juros tendem a ser mais módicas, mais baratas, dependendo do investimento que você faz e dependendo do tipo de financiamento, um Finimp da vida, algum recurso atrelado a recursos do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, da sucursal em Minas, que é o BDMG, tende a ser juros mais baratos. Normalmente você pode fazer um financiamento, negociar com o banco uma carência para a implantação da obra e depois começar a pagar o principal. E nesse sentido, quando você começar a ter retorno do negócio, do aumento da sua produção, do seu galpão, da sua máquina, do seu equipamento, a tendência é que o retorno gerado a partir do investimento que você fez, você consiga pagar o seu financiamento. Acaba sendo uma operação casada no sentido positivo, o que vai automaticamente reduzir significativamente o seu custo com financiamento. Já por outro lado, quando você busca recursos de curto prazo, as taxas de juros são altas e é só para cobertura sazonal do caixa, 1 dia, 2 dias, talvez 3 dias, as taxas de juros são muito caras. Então, se você tiver condições de se autofinanciar, de pegar recursos, mesmo que seja no modelo de mútuo com o dono da organização, com o dono da empresa, ficaria mais em conta. Então, a minha dica de hoje, nesse nosso vídeo semanal sobre finanças,
sobre educação financeira nesse viés empresarial é: se você que tiver que tomar recursos de curto prazo para cobertura do caixa, né, para cobertura de necessidade de capital de giro, a minha sugestão é que você procure recursos internos, seja na própria empresa ou de repente com os sócios, com os acionistas, no sentido do que o custo possa ser menor, através de uma modalidade de mútuo. Por outro lado, se você tiver que buscar recursos de longo prazo para aquisição de bens, de equipamentos, de máquinas, para aumentar sua produção, para aumentar o seu parque fabril, eu recomendo que você tome recursos com terceiros. Esses terceiros podem ser os bancos comerciais, privados ou públicos, as fintechs, outras financeiras, que a tendência é eles serem mais barato. Além do que, você pode negociar carências de pagamento, ter prazo, durante esse prazo pagar só juros e, obviamente, quando o seu negócio, acredito eu, você ter feito uma análise de viabilidade econômica e financeira, você pode, obviamente, com o próprio resultado do investimento, pagar esse financiamento. E com isto, você acaba criando um meio, tá certo? Que a gente pode chamar de hedge natural, em que o financiamento é pago com investimento e você não mexe no capital nem no caixa da empresa. Penso que é uma forma didática e interessante de se pensar sobre financiamentos e sobre investimentos. Pensem nisso.